Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono ao Silício. No primeiro episódio dessa série, eu abordei a psicologia clínica, que inicialmente buscou cuidar dos transtornos mentais. No episódio anterior, eu trouxe a ideia e conceitos de saúde mental. Agora é hora de entender se e quando procurar ajuda profissional. Bom episódio! Para começar esse episódio, eu vou retomar o conceito de saúde mental que eu falei no anterior. Saúde mental é um estado dinâmico de equilíbrio interno que permite aos indivíduos usar suas habilidades em harmonia com os valores universais da sociedade. Alguns dos elementos da saúde mental são equilíbrio dinâmico, habilidades sociais e cognitivas, empatia, flexibilidade e adaptação, conexão corpo e mente. Entendido isso, é importante falar que a saúde mental e a psicoterapia são fundamentais para nos ajudar a ter mais qualidade de vida e bem-estar. Mesmo com o avanço da discussão sobre o tema, saúde mental, psicoterapia e tudo mais, existe muita resistência ainda. Muitas pessoas vão hesitar em procurar psicoterapia ou por desconhecimento, por receio do que os outros vão pensar, o famoso preconceito. Então vou trazer alguns dados para vocês entenderem melhor o assunto e começar a refletir se realmente faz sentido ter preconceito, ter medo da terapia, ou se faz mais sentido buscar a terapia. Então, vamos lá, alguns dados. Eu tenho alguns dados aqui que vou explicar para vocês agora. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, no ano de 2017, o Brasil liderava o ranking mundial de casos de ansiedade. Eram cerca de 18 milhões de pessoas sofrendo algum distúrbio de ansiedade. Isso representava 9,3% da população. Ou seja, era praticamente 1 em cada 10 pessoas no Brasil sofrendo de ansiedade. E a depressão afetava 12 milhões de pessoas no país, sendo a mais alta da América Latina. Esses dados são de antes da pandemia de Covid-19, ali de 2020. E uma pesquisa recente mostrou que as coisas não melhoraram. O Brasil foi classificado como o terceiro pior país em saúde mental em um ranking global de 64 nações, 64 países, ficando atrás apenas do Reino Unido e da África do Sul, segundo o relatório do Estado Mental do Mundo feito em 2023. Ele foi elaborado pela Sapien Labs e o levantamento analisou 407.959 respostas de pessoas em vários países, revelando que o índice brasileiro está em 11 pontos abaixo da média global. A escala de pontuação, chamada MHQ, Consciente de Saúde Mental, varia de menos 100 a 200, considerando saudável as pontuações acima de 100 e problemáticas negativas. Com média global de 64, o Brasil teve um MHQ de 52,9, o que evidencia que 1 em cada 3 brasileiros relatou múltiplos sintomas de sofrimento mental. O relatório aponta ainda que os jovens são os mais afetados. Jovens são, no relatório, aquelas pessoas entre 18 e 24 anos que têm até 5 vezes mais probabilidade de apresentar queixas de saúde mental quando comparados a adultos mais velhos, refletindo um padrão observado no mundo inteiro e anterior à pandemia. Na América Latina, mais da metade dos jovens ali de 18 a 24 anos relatou sintomas clínicos de transtornos mentais, uma situação especialmente mais grave no Brasil, onde a discrepância entre jovens e adultos mais velhos é de 39%. Esses dados dão evidência que a pandemia de Covid-19 causou um impacto duradouro no bem-estar psíquico global, com níveis de saúde mental ainda sem recuperação significativa desde o declínio lá em 2020. Mesmo com a alta incidência de problemas de saúde mental, o acesso a tratamentos psicológicos é limitado para uma grande parcela da população. Além disso, a dificuldade de buscar ajuda e ter acesso à ajuda, a falta de informação e o preconceito dificultam que muitas pessoas busquem atendimento adequado. O preconceito com o tratamento na área da saúde mental é muito forte. Você pode ouvir frases como terapia é coisa de doido, só vai no psiquiatra quem tá maluco, quem faz terapia é fraco, eu não tenho problema, eu tenho a personalidade forte. Essas frases são muito comuns ainda para as pessoas justificarem não ter que ir buscar ajuda ou até falar que não tem problema, Essas ideias, além de incorretas, elas vão perpetuar o estigma do adoecimento mental
que impede que muitas pessoas possam se beneficiar do tratamento psicológico, psiquiátrico. Vai somar isso também a dificuldade das pessoas falarem de seus problemas com os familiares e amigos, se isolarem dentro desses problemas e sofrerem caladas, né? Então ninguém percebe que as pessoas estão com problema. Por isso que existem algumas campanhas para ajudar a desmistificar os problemas mentais, né, os transtornos mentais, e conscientizar a população. Aí eu vou citar dois aqui. O primeiro é o Janeiro Branco, que acontece em janeiro, né, por isso que é o Janeiro Branco, que incentiva as pessoas a buscarem apoio psicológico em diversas áreas da sociedade, com palestras em escolas, lives na internet para discutir o assunto. E tem o Setembro Amarelo, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria e acho que do Conselho Federal de Medicina, que é para prevenir o suicídio, incentivando também as pessoas a buscarem ajuda profissional quando tiverem sofrimento. Além dessas duas campanhas, existe a Lei 10.216/2001, que estabelece os direitos das pessoas com transtornos mentais, promovendo um modelo de atenção psicossocial que visa substituir o modelo hospitalocêntrico, é aquele de internação, né, nos antigos manicômios e tudo mais. Essa lei fortalece o acesso à saúde mental em centros comunitários e unidades básicas de saúde, as UBSs, promovendo a inclusão e o respeito aos direitos humanos. Ela funciona em vários lugares, em alguns lugares não vai funcionar, mas por motivos mais políticos do que de lei, né, porque a lei não está sendo implementada. Então existe também uma proposta do governo de ajudar as pessoas com transtornos mentais, que não é muito divulgada, mas ela existe. Então, falei de saúde mental, falei da prevalência de alguns transtornos mentais, do adoecimento, das campanhas, da lei, né, que incentiva, que protege as pessoas com transtornos mentais. Mas e a psicoterapia? O que é isso? A psicoterapia é um serviço psicológico prestado por uma ou por um profissional treinado que utiliza formas de comunicação e intervenção focadas na fala para avaliar, diagnosticar e tratar padrões disfuncionais de pensamentos, emoções e comportamentos. A psicoterapia é uma prática centrada no autoconhecimento, no fortalecimento emocional e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por meio de sessões regulares, geralmente é semanal, a psicóloga ou o psicólogo, junto com o cliente, trabalha para entender e ressignificar esses pensamentos e comportamentos que não estão contribuindo para o bem-estar da pessoa. A psicoterapia, então, vai ajudar a desenvolver habilidades emocionais e sociais e também auxiliar no enfrentamento de situações que são desafiadoras para quem está sendo atendido ou atendida. E hoje, a gente sabe que a psicoterapia funciona porque promove uma coisa chamada neuroplasticidade e mudança cerebral. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se modificar em resposta a novas experiências e aprendizagens. O que isso quer dizer? Que, ao longo do processo terapêutico, o cérebro passa por adaptações que podem fortalecer a resiliência emocional e melhorar a resposta a estímulos estressores. Na prática, lá no cérebro, a gente tem um monte de neurônio, né, que eles vão formar redes neurais e várias outras coisas. O que acontece? A configuração da comunicação desses neurônios muda com a terapia. Então, eles se comunicam de um jeito X, passam a se comunicar de um jeito Y. Por isso que vem essa mudança que a terapia promove. Além da neuroplasticidade, a psicoterapia também afeta os neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, que estão diretamente ligadas às emoções e ao humor. E a psicoterapia ajuda a regular essa química cerebral, promovendo mudanças que vão além da fala, né, do que a pessoa vai falar depois de fazer terapia, porque mostra que tem um impacto fisiológico real. Tanto é que muitas pessoas começam a terapia com medicação, elas vão evoluindo com a terapia e com o auxílio da medicação, e com o tempo a psiquiatra acaba retirando a medicação, porque houve essa neuroplasticidade e essa mudança ali no desenvolvimento, na produção de neurotransmissores. A ideia de falar de neurotransmissores e neuroplasticidade para vocês é para mostrar que terapia é um processo integrado, não é uma coisa separada, né? Eu só falo e melhoro. Na verdade, você fala, para falar tem que trabalhar o seu cérebro, né, para explicar aquilo. O terapeuta, a terapeuta ali, o psicólogo, a psicóloga, vai te questionar, vai pontuar alguma coisa, você vai refletir sobre aquilo e vai ter que pensar. E pensar faz essa mudança lá no cérebro, nos neurotransmissores, e promove uma mudança mais duradoura ao longo dos anos, ao longo da prática da terapia, vamos assim dizer, né? E isso pode ser observado em algumas semanas já de terapia. Então, eu estou falando muito de psicoterapia,
de psicólogo, vamos entender a diferença entre algumas profissões para quando você for procurar ajuda. Para você que não é da área da saúde mental, é importante entender as diferenças entre psicólogos, psiquiatras e neurologistas, porque cada um vai atuar de uma forma específica. Psicólogo, vamos começar com o que eu sou formado. É formado em psicologia, né, num curso reconhecido pelo MEC, de preferência, se não for reconhecido vai dar problema. O seu foco é a psicoterapia e o suporte emocional, as estratégias comportamentais para ajudar a pessoa a melhorar, utilizando técnicas baseadas em diferentes abordagens psicológicas, que está no episódio sobre psicologia clínica. E cada profissional deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Psicologia. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Então, tem que ter um diploma de psicólogo e, para ser psicólogo, tem que ter registro no Conselho Regional de Psicologia. Basicão é isso. Psiquiatra vai ser um médico ou uma médica especializada em saúde mental, geralmente fazem uma residência na área. Isso significa que quem atende pela psiquiatria tem formação em medicina e, após a graduação, vai realizar uma residência. Essa especialização vai aprofundar os conhecimentos sobre o cérebro, transtornos mentais, neuroquímica, psicofarmacologia e como isso se manifesta no comportamento. E psiquiatra faz diagnóstico, propõe tratamento, como medicação, terapia, fazem acompanhamento do caso e também trabalham com prevenção. Como que a pessoa pode fazer, se teve um problema não ter de novo, ou até como as pessoas podem trabalhar para não ter problema. Neurologista também é alguém da medicina especializado no estudo do sistema nervoso. Termina a graduação e vai fazer uma residência, cursos aí na área, né? Então vai se dedicar a diagnosticar, tratar e acompanhar doenças que afetam o cérebro e a medula espinhal e também os nervos. Essa especialidade vai cuidar de quem teve AVC, Parkinson, Alzheimer, enxaqueca, epilepsia, problemas do sono. Alguns transtornos mentais também são diagnosticados e tratados por neurologista, como o TDAH. E a principal diferença entre psiquiatra e neurologista é o foco do trabalho, como eu expliquei aqui para vocês. E as duas áreas podem se complementar e também podem se complementar com a psicologia. Então, agora vamos para o exemplo prático. Imagine que alguém está sofrendo de ansiedade, você, eu, não importa. Ansiedade, preocupação excessiva e decide procurar ajuda. Se primeiro for ao psiquiatra, essa pessoa vai passar por uma avaliação diagnóstica, vai receber uma proposta de tratamento, que pode ser medicação e terapia, às vezes até só psicoterapia. O povo morre de raiva, né? Porque foi ao médico e não recebeu receita para remédio. Mas, dependendo da avaliação, a pessoa entende que é só psicoterapia, né? Se a pessoa for psicólogo direto, também vai passar por uma avaliação, pode começar já algumas intervenções para ansiedade, e conforme a terapia evolui, o psicólogo ou a psicóloga pode entender que a pessoa precisa de uma avaliação psiquiátrica, talvez para tomar alguma medicação que ajude no caso. O caso está grave, a ansiedade está um pouco descontrolada, pode estar virando um pânico. Então a pessoa pode também ter os dois profissionais aí no mesmo tratamento. Se a pessoa for direto para o neurologista, talvez o neurologista vai avaliar aquilo, né, se não for da área dele, e vai encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo também. Então as três áreas elas acabam conversando muito, porque elas podem ser complementares, elas se ajudam, né? Porque nenhuma sozinha ali vai dar conta de todo o trabalho, porque tem a questão comportamental, emocional, tem a questão neuroquímica, tem a questão talvez da pessoa ter problemas neurais mesmo, que geram alguns sintomas que não tem muito o que fazer na terapia, então vai ter que ter medicação. Agora o ponto-chave do episódio. Como saber se eu preciso de ajuda psicológica, se eu preciso de psicoterapia? A psicoterapia não é destinada apenas para quem apresenta transtornos mentais. Ela também é indicada para qualquer pessoa que precise de apoio para lidar com questões pessoais, desafios, mudanças de vida, até para aqueles que querem se conhecer melhor, né? Buscar o tal do autoconhecimento. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e tente se comparar com o antes e depois na sua vida. E tente avaliar a intensidade e frequência disso atualmente no seu cotidiano. Tenho sentido tristeza ou vazio com frequência? Perdi o interesse em atividades que costumava gostar? Sinto ansiedade em situações do dia a dia? Me irrito facilmente? Estou bebendo mais do que de costume?
Ando tendo muita confusão mental, esquecendo as coisas, as palavras. Percebo que minha vida está sem rumo, vivo todos os dias do mesmo jeito e falta um sentido de vida, um propósito. Essas perguntas não são para você se diagnosticar. Elas também não definem se você realmente precisa de psicoterapia. Elas são para você refletir e tentar entender alguns pontos onde pode haver algum indício de que você precisa de ajuda. Entenda uma coisa aqui. Sentir ansiedade antes de falar em público, por exemplo, é normal e até esperado. É o excesso da ansiedade, o excesso de frequência, a intensidade, aquela coisa muito forte em momentos corriqueiros do seu dia a dia que vai sugerir a necessidade de apoio psicológico, pensando na ansiedade. E quando a pessoa percebe que está com problemas, vem outro problema. Né? Eu tenho um problema e vem outro. Surge o receio de buscar ajuda, por medo de serem vistas como anormais, fracas, doidas, né? Igual eu comentei lá no preconceito. Infelizmente, isso pode acontecer. A psicoterapia ainda é envolta de muito mistério. As pessoas não sabem o que acontece lá dentro do consultório, né? Como que é uma sessão, o que precisa falar, o que vai descobrir sobre si mesma. E para piorar, ainda tem a questão do sigilo profissional, que é fundamental e necessário. Então fica parecendo algo muito secreto, que ninguém pode comentar, o que alimenta o mistério, que alimenta o preconceito e tudo mais, né? Então uma sessão, para quem nunca foi, é bem tranquila. Quem conduz a sessão é a pessoa atendida. Vocês podem ir embora a hora que quiser, vocês não precisam falar nada se não quiser. A gente sabe conduzir a sessão, né, o trabalho ali. Então vamos lá. E agora, como é que a gente faz para escolher o profissional? Ok, você entendeu que precisa de ajuda e tem condições de procurar um psicólogo, uma psicóloga. Mas como que escolhe? Isso é muito difícil. Por quê? Porque você não conhece a pessoa, você não sabe se vai gostar, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, errar é fácil. Aí eu vou tentar trazer algumas coisas para ajudar vocês. O importante que tem que ficar claro aqui é a relação terapêutica entre você e o psicólogo ou a psicóloga deve ser baseada na confiança, na segurança, no conforto e no sigilo. O que é sigilo? O que acontece dentro de uma sessão não pode ser dito pelo ou pela profissional para mais ninguém, a não ser em condições específicas. Mas eu não vou detalhar isso agora. Por isso, é fundamental você se sentir confortável, acolhido pelo psicólogo e pela psicóloga que vai te atender. Por quê? A terapia é um processo colaborativo e dinâmico. Então é importante que você, enquanto cliente, sinta-se à vontade, compreendido, para poder participar do processo. Então, buscar o psicólogo certo para o seu caso é uma etapa crucial para ter uma experiência positiva e produtiva com a terapia. Mas como é que escolhe então, né? A tecnologia e a internet ajudaram bastante nesse processo. Aqui vão algumas sugestões minhas. Verifique se o psicólogo ou a psicóloga tem registro profissional no Conselho Regional de Psicologia. Para isso, basta acessar o site cadastro.cfp.org.br e buscar o nome do ou da profissional que você quer ser atendido. Lá no resultado vai sair a situação do cadastro, que deve estar ativo, o nome completo da pessoa, a região, que é um númerozinho lá e vai ter o estado do lado, o número do registro e a data de inscrição. Se não tiver ali ativo, sei lá, qualquer outra coisa, desconfie e, sim, de verdade, evite, porque tem alguma coisa errada. Por que é importante ter esse registro? Porque é um mínimo de garantia que você vai ter para reclamar, para buscar seus direitos, né, enquanto consumidor aí de serviços, para ter um bom atendimento. Porque se a pessoa não tem nem o registro, não tem nem onde você reclamar, né? E se a pessoa se apresenta como psicólogo ou psicóloga, ela está exercendo ilegalmente a profissão, se ela não tem esse registro. Então já começa o errado aí, né? Essa pessoa também, além do cadastro, vai ter que ter uma formação, especialização, né? Para quem é recém-formado talvez não tenha, mas tem que ter uma experiência, vai trabalhar numa abordagem psicológica. Geralmente as pessoas têm redes sociais, né, que é usado como vitrine para o trabalho. Eu, por exemplo, não gosto muito de rede social, prefiro investir no meu site. Você pode ver avaliações na internet, tem muita gente que gosta de divulgar o trabalho na internet para ter avaliação, eu também já não gosto disso. E o mais importante que eu acho, quando você vai procurar, é o boca a boca. É você perguntar para amigos, conhecidos ali, se já fizeram terapia com a pessoa e o que acharam. Porque você pode tirar essas dúvidas, entender como é que é o processo, a empatia que a pessoa tem pelo profissional que atendeu, né, e tudo mais. Mas cada profissional vai ter uma forma de se divulgar.
Por um tempo eu cheguei a usar o Instagram, lá nos idos de 2016. Mas achei que muito chato, sem sentido. Hoje eu não invisto não, invisto mais no meu site. Se quiser ver, vai lá no psicologiacatalão.com.br que você vai entender como é que eu divulgo meu trabalho através de textos e tudo mais. Outras pessoas já vão para o TikTok, Discord, Instagram, YouTube, podcast. E isso vai dizer muito, né, de como você vai procurar. Se você é uma pessoa que gosta mais de TikTok, provavelmente você vai procurar por lá. E vai ter mais afinidade com pessoas que trabalham com essa mídia, né, com essa rede social. Mas isso serve só para você ter seu primeiro contato, né? Entender ali o portfólio e como que a pessoa fala, se veste, a existência dela, né? Mas tem mais coisas depois. Vamos pensar aqui no exemplo bem prático para deixar a coisa concreta. Você percebeu que precisa de ajuda. Aí você é aqui da minha cidade. Você vai lá no Google, né, e acha o meu nome. Aí você vê lá o link para o meu site, vai lá, olha os textos que eu já escrevi, vê meu currículo, fala, ué, isso daqui acho que dá conta. Aí você vai procurar na sua rede de apoio aí, nos seus amigos e amigas, conhecidos, família e tudo mais. Se alguém conhece, se foi, se gostou, você vai ali trocar uma ideia. Você gosta do jeito que a pessoa falou que foi o trabalho comigo. Aí você vai lá se animar, né? Vai dar uma animada e vai entrar em contato. Daí, através desse contato, você marca a sua primeira sessão. E depois da primeira sessão, vai ficar para outro episódio que já está encaminhado para acontecer. Mais uma coisa importante para você é o seguinte: não adianta ter currículo bom, foto bonita, vídeo legal, bem produzido, se você não sentir um bom vínculo comigo. A psicoterapia não vai ter muita chance de evoluir bem se você não for com a minha cara, se você não gostar do meu jeito de trabalhar. E claro, né, isso pode mudar, né, ao longo das sessões. Talvez na primeira não gosta, mas na segunda, terceira já, nossa, é bom demais, agora eu peguei o jeito dele. Mas é importante você entender que se você não se sentir bem no atendimento, não adianta a pessoa ser boa. Talvez uma pessoa recém-formada pode ser melhor que eu que tenho anos e anos aí de experiência. Por quê? Você é jovem, vai em alguém jovem gosta mais, ou você é mais velha, né, tem, sei lá, 60 anos, vai numa pessoa aí de 25 anos porque é jovem, tem uma cabeça diferente, já vai em mim, já acha que eu sou mais travadão porque eu sou mais velho, não entendo as coisas direito. Não sei, cada um vai ter seu motivo. Mas assim, as dicas básicas são essas, né? Você pelo menos entender mais ou menos o que a pessoa tem de formação, de como que ela se apresenta aí na internet, né, que é a vitrine, para poder escolher melhor e ter menos chances de errar. E outra grande pergunta que as pessoas se fazem: psicoterapia realmente funciona? Aqui eu só posso falar da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, que o pessoal chama de TCC. Mas na verdade eu trabalho com a terapia comportamental, mas também não vou entrar em detalhes disso agora porque é uma discussão mais longa. Diversos estudos mostram que a psicoterapia, especialmente a TCC, é eficaz na promoção do bem-estar. Basta você pesquisar aí no Google e em lugares que tem artigos científicos que você vai ver essas pesquisas. E o importante é você entender que é uma prática colaborativa, onde paciente, cliente e o psicólogo, a psicóloga trabalham juntos para identificar comportamentos disfuncionais. E é essa prática que funciona, essa participação ativa da sua parte, que ajuda a terapia a funcionar, né, para poder te dar mais autonomia, empoderamento, você ter mais bem-estar e qualidade de vida. Então, os estudos lá mostram que a neuroplasticidade acontece, igual eu comentei antes. Tem estudos que mostram antes e depois da psicoterapia. Mostram que a ativação da amígdala, que é uma região cerebral envolvida na resposta de medo, por exemplo, ou até de ansiedade, ela fica menos ativa, ela diminui até de tamanho. Outras pesquisas mostram que o hipocampo, também que é envolvido na memória, pode mudar, né, o seu jeito de trabalhar depois da terapia. Então, é possível sim, né, ter melhoria na qualidade de vida e bem-estar com a psicoterapia. Existem vários e vários estudos que mostram, além do ganho subjetivo, que não dá para ser mensurado. Tem gente que faz terapia, se sente muito bem, de 0 a 10 aí dá uma nota 5, foi ótimo, não, tava ruim, mal pra caramba, mas agora eu melhorei. Tem gente que nesse processo se sente tão bem, tem tanta coisa ali que não dá para medir que a pessoa gosta, que ela dá uma nota 10 pra terapia. E às vezes a terapia foi muito parecida entre as duas pessoas, né, o andamento das sessões e tudo mais. Então, funciona, tem estudos que mostram, e o mais importante, talvez o psicólogo ou a psicóloga que você escolheu não está dando o resultado que você quer, é hora de trocar. É normal, gente. Você vai ao médico, não gosta e troca. Com psicólogo é a mesma coisa, mas pode confiar. Terapia funciona. E não estou vendendo meu peixe porque eu sou psicólogo. Basta olhar os estudos aí na internet que você vai ver que sim e conversar com pessoas que já fizeram também.
Além de ajudar você nos seus problemas, nos seus sofrimentos e na sua mudança de vida que você talvez queira fazer, a terapia também é uma ferramenta valiosa porque ela não funciona só na hora dos problemas. Ela também ajuda no crescimento pessoal. Ela vai funcionar como uma prevenção de problemas maiores, porque você aprende a se conhecer, você aprende a lidar com várias coisas, suas emoções, seus pensamentos, e isso te ajuda no futuro também. Então, além de resolver problemas, ela pode ser preventiva para anos e anos no futuro. É um processo difícil, doloroso, mas ela ajuda nisso. E tem que lembrar uma coisa, né? Como eu já disse no episódio de saúde mental. Terapia não é assim, você vai lá, faz a sessão, vai embora e acabou. Tem que fazer coisa fora da sessão. A terapia acabou, você teve alta, você tem que continuar praticando o que você aprendeu, porque a saúde mental é igual à saúde física, eu preciso praticar para ter. Não é fazer uma vez na vida e pronto, acabou, né? Ah, já fiz terapia, não preciso fazer mais nada da vida. É um trabalho constante para a gente se manter bem. Agora, uma questão social importante para se trazer. Eu falei que a terapia é bom, né? Falei de neuroplasticidade, que muda os neurotransmissores, que você pode ir em psiquiatra, neurologista. E o mais importante, né? Quanto mais gente envolvida no seu tratamento, melhor. Mas deu para ter uma ideia que terapia é um processo caro. Você vai ter que pagar sessões semanais para o psicólogo, para a psicóloga. Psiquiatra é caro também, né? Caro, assim, não acho caro o serviço, mas é caro dentro da nossa realidade, né? Social e socioeconômica. E se tiver neurologia, se tiver que tomar medicação, se receber orientação de fazer atividade física, mudar a alimentação, vai ficando mais caro ainda. E a gente vive num país pobre, né? Sim, tá melhorando em alguns aspectos, mas ainda continua pobre. Então ela não é acessível para todo mundo. E isso gera uma desigualdade social também muito grande, porque as pessoas que têm acesso vão ter mais qualidade de vida, e a gente vive num país que as pessoas não têm água nem esgoto, né, tratado. Então a psicoterapia vai parecer um luxo inalcançável para milhões de pessoas. E para resolver isso seria necessário investimento público, incentivo fiscal e várias outras mudanças estruturais que provavelmente não vão acontecer nos próximos anos. Então entenda que eu sei disso. E a ideia do episódio é ajudar as pessoas que podem se beneficiar da ajuda da terapia e tentar, né, explicar aqui para as pessoas que existem algumas formas públicas, né, de ajuda da saúde mental, que é baseado geralmente no CAPS. Tem o CREAS também, tem outros órgãos aí que podem te encaminhar, né, para o tratamento correto ali na saúde mental, e que tem a lei, né, 10.216, que tenta lidar com esse problema que eu estou falando aqui. É claro que o sistema é falho, não é toda cidade que vai ter, não tem profissional que quer morar em algumas cidades, né? Cidade muito pequena, a pessoa não quer ir. Então, vai ter uma multidão de pessoas, milhões de pessoas que não vão ter acesso. E se você tem condições de buscar essa ajuda, busque, faça isso por você. É bom até para a sociedade. Resumindo, respondendo as perguntas que dão título ao episódio, será que precisa de psicoterapia ou quando procurar um psicólogo ou uma psicóloga? Você precisa procurar psicoterapia quando sentir que sua vida está ruim, que existe algum tipo de sofrimento. Essa palavra é a mais importante. Se você estiver com algum tipo de sofrimento, procure ajuda. Ou também, você não precisa estar sofrendo para procurar. Você pode procurar sua ajuda, psicoterapia quando você sentir que a sua vida não está boa. Ela não está ruim, mas ela não está boa, podia estar melhor. Então você pode buscar terapia também para ter mais qualidade de vida, bem-estar, ou talvez está passando por um processo de mudança grande na vida, subiu de cargo, não está sabendo lidar com algumas questões, mas não está sofrendo, mas acha que vai ter um apoio ali que vai te ajudar a melhorar nisso. Então a psicologia serve para os dois lados da coisa, né? Para quem tem problema e para quem quer melhorar. E lembre-se, são milhões de pessoas precisando de ajuda profissional e nós, psicólogos e psicólogas, somos treinados para cuidar de determinados problemas. Mas infelizmente não é assim que aparece nos meios de comunicação e no imaginário popular. E por preconceito, estigma e medos irrealistas, as pessoas não procuram ajuda profissional. E com base no que eu trouxe aqui para vocês, ir ao psicólogo deveria ser tão comum quanto ir ao médico. Espero ter te ajudado a entender melhor o assunto. Abraço e até o próximo episódio. Se você gostou do episódio, visite o site do carbonosilício.wordpress.com. Se você for estudante de psicologia e quiser aprender mais comigo, visite o site psicologianeurociências.wordpress.com.
A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.